Eu vou gravar essa série e vou disponibilizar no nosso aplicativo da igreja, então você vai ter oportunidade de ouvir, compartilhar com quem você deseja, mas é fundamental, meu querido, que nós nos esforcemos para estarmos aqui. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, por você ter valorizado esse tempo de escola bíblica dominical, ter acordado mais cedo, a fim de aprender. Então que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que nós possamos crescer em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, Salmo 113, hoje vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Inclusive, abra e deixa ele aberto, viu, querido? Pode abrir a de papel, pode abrir a do celular, pode abrir também a Interlinear de hebraico, fica à vontade, tá? Mas abra a sua Bíblia. Salmo 113, e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3. Todos encontraram? Porque tem pessoas que estão olhando para mim assim, eu não sei se abriram a Bíblia. Você abriu sua Bíblia, meu querido? É a escola bíblica dominical. Por que ela é uma escola? É um lugar de aprender. Por que ela é bíblica? Porque se ensina a Bíblia. Por que ela é dominical? Porque ela acontece no domingo. Então, meu irmão, desperte-se. Desperte-se, abra a sua Bíblia e veja se está escrito o que eu vou dizer, ou o que eu vou explicar, ok? Salmo 113, versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, meu querido, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas na presença do Senhor. Nós que estamos aqui, os nossos filhos que estão nas outras salas, que cada professor, ó Deus, que cada lição a ser ministrada possa ser aplicada pelo Espírito Santo do Senhor, para que possamos crescer, ó Deus. Crescer nessa graça e nesse conhecimento que o Senhor revela ao nosso coração pela palavra. Por isso, nos ajude, ó Deus, a entendermos essas lições preciosas sobre como devemos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmão. Para nós começarmos, eu queria que nós lêssemos essa palavra. Não. O Eudes veio, né, para ler a palavra, né, Eudes? Assim, pô, com força, né? Não é isso. Mas esse é um termo hebraico, obviamente. Porque quando se fala de louvor, esse termo hebraico, ele é a síntese do muito que se tem a dizer. Ele é tão importante que quando chega no contexto do Novo Testamento, esse termo, ele não tem uma outra palavra para descrevê-lo. Na verdade, esse termo ele é transliterado. Ou seja, pega a palavra em hebraico que aqui está e se coloca em caracteres gregos. Não se cria uma nova palavra. Então, aquilo que está no Antigo Testamento e que faz uma referência ao louvor ao Senhor, é aquilo que é expressado no Novo Testamento da mesma maneira, sem criar nem pôr, como diz lá em Minas. Então, a ideia é que, seja no Antigo ou seja no Novo, permanece a tônica em cima dessa palavra. E como o nosso irmão presbítero Eudes disse, talvez esse termo signifique aleluia, né? Talvez. E essa palavra, meu querido, que para alguns é conhecida como um termo bíblico, outros agora um termo hebraico, agora outros já sabem que é um termo grego transliterado do hebraico, é para muitos uma palavra que serve de conotação de surpresa. Conotação de algo que não estava se esperando e aconteceu. Mais ou menos assim, você soube que o Flamengo ganhou ontem? Aí a pessoa diz, aleluia, porque é um negócio que não acontece com certa frequência, né? É algo que acontece de vez em quando.
Ô Marco, o que aconteceu? Você mudou? Ah! Então veja, irmãos, quando alguma coisa que você não está esperando acontece, as pessoas acabam por usar essa palavra, que é um termo bíblico, né? Que está direcionado a um louvor a Deus, acaba por usar num contexto totalmente fora da escritura, né? Passa a se tornar um jargão popular para designar algo, nossa, né? Então isso é muito usado quando alguém vai casar, né? Pessoa, né? Nossa, você soube que fulano vai casar? Nossa, aleluia! Até que enfim, é um sinônimo, né? De até que enfim. Nós esperamos uma eternidade, né? Então, aleluia, irmão, não pode ser levado para esse lado. E é claro que outras pessoas mais técnicas, como o Philip, né? Vão poder, de repente, lembrar do oratório Messias. Você conhece o oratório Messias? Claro que conhece, tenho certeza que você conhece. Tem certeza? Oratório Messias? Minha voz não é a melhor, né? Infelizmente. Mas é aquele que diz assim: aleluia, 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 aleluia. Esse é o oratório O Messias de Handel. Muito cantado nas igrejas, né? Na verdade, o oratório é bem maior que isso. Essa é uma pequena fração do oratório. Mas é tido e significa para nós algo especial porque se trata de um coro de aleluia. É um coro de aleluia. O pessoal está com medo de responder. É um coro de aleluia. São vários aleluia. Eu quero ouvir propositadamente o seu plural. Para dizer que você não pode colocar plural. Irmãos, não existe aleluia. Não existe. Como eu estou mostrando aqui para os irmãos, ó, vamos voltar. Aqui, palavra hebraica, aleluia. Aqui, a palavra grega, aleluia. Aqui, a palavra em português, aleluia. Você pega 24 aparições no Antigo Testamento, mais 4 aparições no Novo Testamento. Em 28 aparições, esse termo só aparece no singular. E por que ele só aparece no singular? Porque na figura do Antigo Testamento, na perspectiva da revelação do Deus do pacto, o seu louvor cabe a quem? A quem? Somente a Deus. Então eu quero que você perceba o seguinte: no Antigo Testamento você tem o termo, no Novo Testamento você tem o termo transliterado, e você observa que a palavra é basicamente o quê? A mesma? Correto? Sim, é a mesma palavra. E não se coloca no plural, porque o sentido dessa palavra é louve a Iá. O seu Deus, irmão, se chama Iá. Sabia disso? Não? Eu sabia. Só que você não conhece talvez Deus por esse nome, porque você usa a palavra Iavé. Alguns transliteram Iavé para o português e chamam de Jeová. Alguns outros transliteram para um português mais clássico e chamam de Javé. Alguns são mais loucos e querem cantar uma coisa que muitos não vão entender, né? Como Kisney. Então ele coloca o louvor aqui na frente e ele diz assim: Iê, 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 ô. E aí você está aí cantando isso aí, né? Você está pensando que é o quê? São apenas palavras assim para ficar melodicamente bonito? Não. Está se cantando o nome de Deus. Está se cantando o nome de Javé. Javé, o nome de Iá. Iá nada mais é do que uma abreviatura de Iavé.
você me perguntar por que o autor bíblico fez isso, eu vou responder de uma maneira direta para você e muito clara. Eu não sei. Eu não sei. Mas que de fato Iá é uma designação para Yahvé, com certeza. E quem foi o primeiro a fazer isso? Moisés. E quando Moisés fez isso na primeira vez? Num cântico. E quando foi que ele tocou esse cântico? Entoou esse cântico? Êxodo capítulo 15. Quem conhece Bíblia vai dizer para mim o que está acontecendo a partir do contexto de Êxodo capítulo 15. O que está acontecendo? O povo está saindo do Egito e está sendo liberto por Deus com mão poderosa. Então, após os feitos extraordinários do Mar Vermelho, Moisés entoa uma canção e ele diz: louve a Iá, louve a Yahvé, louve a Javé, louve a Iê. É muito difícil, irmãos. Por que tem tantos nomes, né? Na verdade, os caracteres hebraicos, que são aqueles que estão ali no vermelho, você percebe que tem uns pontinhos, uns tracinhos, né? Aquilo ali, meu querido, não existe no original. Aquilo ali é para dar uma ideia de qual som que as consoantes do hebraico têm. Porque o nome Yahvé é como se fosse 4 consoantes. Você não consegue ler, a não ser que você seja alemão. Talvez se você for alemão, talvez você consiga. Mas são consoantes, você sabe, tenta ler consoantes. Você vai ter dificuldade, não vai? Pega o seu nome e só coloca as consoantes e lê o seu nome. Você vai ter dificuldade. Então, um grupo chamado Massoretas resolveu colocar sinais no hebraico para tentar identificar o som. E é claro que esse som a gente não sabe exatamente qual é. A gente não sabe exatamente o certo, o definitivo, aquele realmente que é. Mas Deus, meu querido, Ele sabe muito bem que você está falando com Ele. Não importa se você fala Javé, se você fala Yahvé, se você fala Iá, se você fala Senhor, se você fala Eu Elion, não importa. Elohim, os nomes de Deus são muitos, irmãos, e Ele conhece o seu coração e sabe que você está se apresentando diante dele. Mas para nós aqui, fica entendido que a palavra Aleluia significa louve a Iá. A palavra Halelo, que é a primeira expressão, Iá já ficou entendido que é Deus, né? E Halelo tem a conotação básica de elogiar. E é usado, então, no sentido de culto a Deus, significa louvar. E o que o louvor a Deus é, senão isso, né? Nós cantamos aqui agora um louvor a Deus. Como é que nós começamos esse louvor a Deus? Digno de glória e honra. Ou seja, o louvor é isso. É você falar as coisas acerca de Deus. É você falar as coisas que Deus faz. É você falar acerca de Iá. É você elogiá-lo, é louvá-lo por tudo isso. Essa é a ideia básica do louvor e a ideia básica que está na palavra aleluia, no singular, não no plural, porque o original hebraico, o original grego e até mesmo o português vieram em singular. Então, se você tem muitos aleluias, você está fazendo só um uso errado do português e do grego e do hebraico. Mas Deus conhece o seu coração. Então, isso não é um pecado mortal que vai te levar para o inferno. É apenas uma informação para que você possa entender isso melhor. Amém, irmão? E aí você tem a grande informação do Salmo 113. Esse Salmo 113, que é carregado de aleluia, ele está num contexto muito especial, num grupo de salmos chamado o Grande Halel Egípcio. Halel, você já sabe o que é, né? O que é Halel? Louvor, né? É o verbo para louvar, o verbo para elogiar. Agora, por que egípcio? Por que egípcio, gente? Esse grupo, né? Porque assim, se eu falasse para você
Eu já falei isso aqui, então vou me arriscar a perguntar. Se eu perguntasse para você, o grupo de salmos conhecidos como cânticos de romagem, ou das subidas, ou dos degraus, ou dos peregrinos, se refere a um grupo de salmos que era entoado em qual contexto? Quem sabe? Quem sabe? Festa? Hã? Festa? Está muito amplo. Subindo para Jerusalém para adorar a Deus. Então ele é chamado de romagem porque o povo está em romaria. Ele é chamado de subidas porque o povo está subindo. Eles estão cantando aqueles cânticos na sua subida a Jerusalém para adorar. Agora, quando você chega em Jerusalém, lá está o templo, lá estão os sacerdotes, lá estão todos, vamos adorar, vamos cantar louvores ao Senhor, vamos exaltar. E aí existem alguns momentos específicos, né? Você tem, por exemplo, a festa da Páscoa, você tem a festa das semanas, você tem a festa dos tabernáculos, você tem muitas festas acontecendo no entorno de Israel. E ao que parece, grupos de salmos eram entoados em cada uma das circunstâncias. Esse Halel egípcio, no caso, ele vai do Salmo 113 ao Salmo 118. E como é que eu sei disso, né? Curiosidade, né? Primeiro, a curiosidade do aleluia. Tanto o Salmo 103 até o Salmo 118, você vai encontrar salmos começando e terminando com aleluia, ou apenas começando com aleluia, ou apenas terminando com aleluia, ou às vezes ele não fala a palavra aleluia, porque ele está no meio, mas a mensagem dele tem a ver com o contexto maior desses outros salmos, que é a mensagem egípcia. Por isso que é chamado Halel egípcio. Por quê? Porque há uma festa que foi instituída na saída do povo do Egito. Quem sabe qual festa é essa? A Páscoa, né? Então ele é egípcio, porque ele se refere a um período histórico dos filhos de Israel. O período que eles saíram da terra do Egito. Então acabou que no desenvolver da revelação bíblica, alguns salmos eles entraram nesse contexto da festa ou das festas para designar esse período de louvor. Isso é muito normal, irmãos. Você vê que na nossa igreja, por exemplo, na hora de fazer uma liturgia. Então, daqui a pouco o presbítero Kisney vai fazer liturgia. Então, no momento de confissão, ele vai nos convidar a adorar o Senhor dizendo: em teus lábios eu encontro vida. No momento de confissão, você achou que cabe? Hã? Mas aí, momento de confissão, aí você diz: renova-me, Senhor Jesus. O que o salmista ou os salmistas estão fazendo, irmãos, é colocar cada canção, cada oração, cada salmo, portanto, dentro de um contexto específico. É o que nós fazemos hoje. Então, os salmos 113 e 118, historicamente, eles são aplicados às festas, né? Mas qual festa específica, né? Temos três. Temos a festa da Páscoa, temos a festa das semanas e temos a festa dos tabernáculos. Ele é chamado Halel egípcio. Portanto, ele se aplica a qual das três? Páscoa, né? Porque eu já disse, né? Páscoa! Já passou a Páscoa, o pessoal comeu bastante ovo, né? De Páscoa. Muito chocolate. Amém? Ouvi um aleluia? Ouvi 5 aleluias? Espero que não, vem. Páscoa! Aí, olha só onde eu estou te levando, hein, irmão? Olha onde eu estou te levando. Já estamos dentro da festa da Páscoa. Quais são as canções entoadas na Páscoa? Salmo 113 ao Salmo 118, que é o chamado grande Halel, o Halel egípcio. Ou seja, vai ter um culto de Páscoa aqui na igreja. Quais são os cânticos do louvor, Kisney? Salmo 113, Salmo 114, Salmo 115, Salmo 116, 117 e 118.
O judeu sabia disso. E ele tinha uma liturgia para isso, acredita nisso? Como é que a Páscoa era celebrada, irmão? É muita coisa para lembrar, eu sei, mas vamos pensar em uma só. Uma só. A Páscoa era celebrada com uma refeição. Quem que tinha nessa refeição? Cordeiro, né? Ok. Você lembra disso, irmão? Lembra, né? Pois é. O que acontecia na liturgia hebraica? Antes da refeição, você entoava o Salmo 113 e o Salmo 114. Alguns estudiosos vão colocar o 111 e 112 também, porque eles começam com aleluia. Mas eu pessoalmente acho que é 113 e 114. Então, antes da refeição, cantava-se esses dois salmos. E aí vinha a refeição, a parte que o Kisner gosta, né? O pastor Pedro manda lembrar. Então, vem a Páscoa, vem a refeição, momento de celebração, termina a refeição e o que acontece? Cafezinho? Não. Mas são 7 dias de... Sim. O que vem depois? Salmo 115, 116, 117 e 118. E aí a nossa irmã... Nossa irmã Gemima, ela falou, são vários dias de festa da Páscoa, correto? Sim. Então esses cânticos, eles são entoados várias vezes durante esses dias. Não, a dona não está nesse sábado. Então assim, são entoados várias vezes. E olha só que coisa impressionante. Depois você, curiosamente, vai chegar em casa, lê todos esses salmos. Mas veja só pelo Salmo 103, a designação. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. O povo responde dizendo, aleluia! Louvai servos do Senhor. O povo diz, aleluia! Excelso e grande é o nome do Senhor. O povo diz, aleluia! De maneira que, meu irmão, ao se ler e cantar todos esses salmos, dividido nessas partes, se dizia a palavra aleluia 123 vezes. Você vai dizer para mim, pastor, mas por que isso tudo, né? Porque Deus é digno de louvor, irmão. O povo está louvando a Deus na festa da Páscoa com essas canções. Então, o que eu quero despertar no seu coração é que a literatura sapiencial, ela é profunda. Eu sei que para você e para mim, talvez sejam os textos mais fáceis de compreender na Escritura. Ou você acha que Deuteronômio é mais fácil de entender que Salmos? Os textos mais fáceis da Escritura são da literatura sapiencial. Porém, a literatura sapiencial ela é carregada de recursos linguísticos. E eu disse aqui alguns já. Um deles foi chamar Deus de Yah, uma abreviação, que a gente percebe só nesse contexto da língua original. Aqui você percebe estrutura da festa. Você percebe que havia uma organização dos salmos para um objetivo específico. Então tudo isso, meu irmão, nos leva a compreender algo muito importante já a ser aplicado aqui no nosso coração, né? A adoração a Deus, o louvor a Deus não pode ser feito de qualquer forma. Concorda? Concorda, irmão? Você concorda que o louvor a Deus tem que ser algo a ser sentido com toda a sua força, mas pensado também com todo o seu ser? Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo fala que o nosso culto é um culto racional, porque nós adoramos o que conhecemos. Nós dizemos aleluia para quem conhecemos, para o que ele faz, para o que ele é. Então, meu amado, é aqui que começa a nossa avaliação. Esse momento é um momento muito importante na vida da igreja, né? Que momento foi esse? A ceia de quem? A ceia do Senhor, né? Você vê que há uma mesa, né? Eu sei que você tem na mentalidade a figura de Da Vinci, aquela mesa reta, né?
Mas a grande verdade é que as mesas que eram utilizadas para essas festas, elas tinham um formato de U. Letra U. Aqui tem um pedaço, né? Ela tinha esse formato e se sentava ao redor da mesa. Então você vê ali representado a pessoa de Jesus e dos seus discípulos. E nós sabemos que aqui eles estão celebrando o Natal, não é isso? É o Natal, irmão? O que eles estão celebrando? A Páscoa. E aí agora vem a revelação. Revelação. Você que conhece o texto referente à última ceia do Senhor. A Bíblia diz que eles cearam a Páscoa. E depois de tudo que eu falei aqui, você precisa fazer a seguinte pergunta. Diz o texto bíblico. Mateus 26, versículo 30. Se eu não me engano. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Já viu esse detalhe? Que hino? Que hino foi cantado? Que música foi cantada? Irmãos, depois de tudo que eu falei aqui, a grande possibilidade é que Jesus e os seus discípulos, após a Páscoa, tenham cantado os cânticos do Halel egípcio. Salmo 115, Salmo 116, Salmo 117, Salmo 118. Na verdade, o original, ele nem fala que tenham cantado o hino, tendo cantado, mas como a palavra hino é aplicada a Deus, então eles não cantaram qualquer coisa também, né? Eles não cantaram João Gilberto, eles não cantaram Bossa Nova, eles cantaram cânticos de louvor a Deus. Por isso que se acrescenta uma palavra em grego associada à palavra hino, né? Entre os assembleanos, a palavra hino é mais forte quando se fala de louvor a Deus, né? A nossa igreja a gente fala canção, música, louvor, mas no sentido bíblico, a palavra hino ela é direcionada a Deus diretamente. Por isso que o tradutor colocou a palavra tendo cantado um hino. Só que não está correto dizer que foi um hino. Eles cantaram para Deus. Agora, quantos que eles cantaram? Eu não sei. Na verdade, de onde eles estavam até o Monte das Oliveiras era uma caminhada interessante. A não ser que fosse um worship moderno, eles devem ter cantado várias canções. Né? Várias canções. E aí, a grande sugestão que eu posso dar para os irmãos é: será que foram salmos do grande Halel? A probabilidade é muito grande. Então veja, meu irmão, como o Antigo e o Novo Testamento se conectam na visão do aleluia. E aí eu pergunto para você, qual as lições que nós podemos extrair deste salmo, o Salmo 103? Então, eu já fiz aqui uma aplicação mostrando que a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor não pode ser de qualquer maneira baseado em tudo isso que foi dito aqui. Mas no texto bíblico diretamente, nós temos algumas preciosas e importantes lições. E hoje nós vamos ver a primeira delas, que diz: louve ao Senhor em toda a... Vamos repetir juntos? Louve ao Senhor em toda a situação. Então, meu amado, não importam as circunstâncias, você é chamado a louvar ao Senhor. O termo Haleluia, ele é posto no imperativo. E por que ele é posto no imperativo? Para deixar bem claro para você e para mim que nós somos convocados a louvar a Deus. Nós não temos uma liberdade poética para louvarmos a Deus quando tudo vai bem. Nós temos uma ordenança para louvar em toda e qualquer situação. Alguém falou alguma coisa? Sim. Ele aprendeu a estar contente em todas e qualquer situações. Esse contentamento de Paulo vem de Deus, que o supria. Né? Então, essa é a verdade. Não é fácil. Vamos dizer a verdade?
Vamos ser realistas, não é fácil não. Ninguém disse que seria fácil. Agora talvez você está olhando para mim aí, feliz da vida, porque amanhã você vai trabalhar, você tem um trabalho, seu salário caiu aí na sexta-feira, você não tem dívida para pagar, né? Talvez sua vida está desse jeito. Aí você vai, não, tá tudo bem, agora tá fácil louvar. Agora, difícil é louvar quando as coisas ficam complicadas. Quando a sua força não tem capacidade de resolver um problema. Quando você depende de outras pessoas para sair de uma crise ou mesmo de um ser sobrenatural. Deus. Então, nessa hora, nossa fé, meu irmão, ela é tão pequena, é tão miserável, é tão ridícula, e a gente só precisa orar ao Senhor mesmo e dizer, Senhor, aumenta-nos a fé, porque é complicado. Então vamos olhar para o texto. Olha para o texto bíblico e perceba o seguinte. Nesses 3 primeiros versículos, há uma repetição de aleluias e louvores, porque se diz aleluia, louvai, louvai, bendito, louvado. E meu querido, o cântico, ele se inicia, ele continua e ele se encerra com expressões de louvor a Deus. E eu sei que Spurgeon e Calvino, eles viram o que eu vi e que eu espero que você veja. Nas figuras bíblicas, nos textos bíblicos, a repetição, ela tem um caráter didático para te dizer, isso é muito importante. Se você percebe que algo está sendo repetido várias vezes, está se dizendo para você, em palavras, que aquilo é muito importante. Então, o fato de em 3 versículos se dizer todas essas palavras conectadas ao louvor, vai nos dar justamente a ideia da primazia que o louvor precisa ter em nossa vida. Então, amados, estar à igreja, na sua casa, no seu trabalho, em família, no ambiente onde você está se divertindo com seus amigos, ou no seu quarto, com as portas fechadas, você é chamado a compreender que o louvor precisa ser uma realidade presente na sua vida. É algo primaz, é algo urgente, é algo que precisa ser visto de qualquer maneira. Os servos de Deus são conclamados a adorar o nome do Senhor. E aí você vai lembrar da expressão bíblica, né? Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Meu irmão, a poesia hebraica é louvar o nome, é louvar a pessoa. É claro que isso não é só percebido na literatura hebraica. Na verdade, na vida, no nosso contexto, eu acho que em qualquer lugar você vai poder encontrar isso. É por isso que os romanos, ao olhar para o seu imperador, diziam Ave César. Porque louvar o nome é louvar a pessoa. Então esse aspecto ele está inerente em muitas culturas. E é claro, ele está presente também na cultura bíblica. Então quando se chama louve o nome, não é que temos que pegar um nome específico e adorar um nome específico. Não, é adorar aquele cujo nome é identificado. Então, aleluia é louve a Yah, louve a Yahvé, louve a Javé, louve a Yahvé, louve a Iê. Você está louvando ao Senhor. Então você sabe, eu já disse, como esses salmos eram cantados nas festas, né? Eu acho engraçado que tem gente que gosta de forçar a barra, né? Aí vai ter gente, a pessoa se levantou aqui agora e falou assim, tá certo, pastor, mas vamos ficar entre nós, né? Esse salmo é para os levitas. Os levitas que cultuavam, eles que iam lá, levantavam na frente do povo. O povo não fazia absolutamente nada. Nós não somos chamados a entender essa primazia do louvor, porque isso é uma obra inerente dos levitas. E os levitas já não mais existem. Então tudo isso passou, acabou, já não existe, e nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Eu ouvi um aleluia? Graças a Deus. Amado irmão, os levitas são uma figura preciosa, né? Quando você olha para a Julimari, né?
e ver o Julimari cantando aqui na igreja, eu tenho certeza que você pensa assim, ali está a levita Julimari, né? A levita Julimari. Eu não tenho muito problema com isso, irmão. Realmente não tenho. Desde que você olhe para o presbítero Marcos Cacheta e fale, ali está o levita Marcos Cacheta, né? E Cacheta, você toca alguma coisa? O que você toca? Galinha, né? Mas assim, instrumento musical você toca algum? Não? E cantar, você canta? É? Mas você é levita, né? Julimar é levita, mesmo cantando, né? E por que todos nós seríamos levitas nessa aplicação prática? Porque hoje, irmãos, nós somos sacerdócio real do Senhor. Não existe uma tribo, não existe um grupo seleto de gente. Nós somos, a igreja é o sacerdócio real do Senhor. Não é isso que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta? Quando ele nos chama, vós sois raça eleita e sacerdócio real. Então, meu irmão, você não tem necessidade de um sacerdote apresentar a sua oferta. Você não tem necessidade de um sacerdote apresentar o seu louvor. Você não tem necessidade de um sacerdote fazer expiação por você, porque agora você chega diante de Deus diretamente como sacerdote através do sumo sacerdote Jesus Cristo. Livre acesso. Livre acesso. Então essa primazia, irmão, ela estava no passado nos levitas, é verdade. Mas em Cristo Jesus, ela se amplia e ganha um novo patamar. O povo... Os levitas não era a característica maior deles, era os que serviam. O culto, todo o culto. Seria mais para diácono do que quem apresenta. Ah, nesse sentido, né? Pode ser, né? Mas a atribuição dos levitas era o culto. E aí o culto envolve música, envolve o templo, envolve as coisas do templo. Então, talvez uma aplicação hoje bem esdrúxula seria o ministério de louvor e os diáconos. Né? Mas os presbíteros também. O pessoal do comitê também é. Jovens e adolescentes, todos, irmãos, todos nós agora somos sacerdotes. Então não aponte para um diácono, não aponte para o ministério de louvor e fale, lá estão os levitas. Não. Nós somos o sacerdócio real. Então o povo adora, o povo exalta o Senhor nessa primazia do louvor. Segunda questão que mostra esse louvor em toda situação, o tempo do louvor. E quando eu falo tempo do louvor, irmão, eu não estou me referindo especificamente que tem que ter 5 cânticos no culto, né? Ainda que isso seja importante, você definir, porque o culto ele é feito com ordem e é feito com decência. Então você elabora um plano litúrgico do culto e você agora, porque crer também é pensar. Amém. Agora, há um princípio do louvor aqui. O tempo do louvor. E a expressão é, aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Eu não sei quem foi o autor desse salmo, não sei desde quando o povo começou a utilizar, mas com certeza esse salmo foi utilizado no período do exílio, talvez antes do exílio e, obviamente, pós-exílio. Então, se eu aplicasse esse salmo no contexto do exílio, eu diria que agora e para sempre significa eu devo louvar ao Senhor em toda situação, entre esse presente atribulado de exílio, a qual nós estamos vivendo, até a eternidade consoladora que Deus reservou para mim. Isso aplicando ao exílio. Agora aplique a sua vida. O que é o agora? O que é o agora para você? O agora para o Marcel eu tenho que louvar ao Senhor em toda situação, e a situação de agora é que em breve a Gemima dará luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a sua situação?
O que você está vivendo nesse momento? O princípio bíblico é louve ao Senhor em toda a situação. Então, seja o que for, no seu agora, louve a Deus. Porque se diz, desde agora. O agora, meu irmão, se amplia para a sua situação real. Você não tem que esperar as coisas melhorarem para louvar ao Senhor. Comece agora. Agora, vamos ter um culto daqui a pouquinho. Comece a louvar o Senhor, exaltar o Senhor. Comece agora, exatamente agora. Diga aleluia, não diga aleluias. Okay? Diga aleluia. Louve ao Senhor, independentemente das circunstâncias, e saiba de uma coisa poderosa. O seu louvor é perpétuo. O seu louvor é perpétuo. O que é algo perpétuo? Vamos lá, gente. O que para sempre? Thank you very much. Por que o seu louvor não é eterno, mas é perpétuo? Pergunta teológica, né? Essa é boa. Por que o seu louvor é perpétuo, mas não é eterno? Não. Porque somos temporais. Sim, é uma verdade. Se eu disser que o seu louvor é eterno, significa que você é eterno. O que é eterno? É algo que não tem princípio e não tem fim. Eu acho que só tem um ser que é eterno. Quem é? Deus. Ele tem princípio? Ele tem fim? Ele é eterno. E você? Que dia que você nasceu? Que dia que você nasceu, Fábio? 7 de dezembro? 27 de dezembro de 84, um pouquinho antes, obviamente, porque isso foi concebido, se a gente considerar esse momento, né? Então veja que você tem um ponto de partida, né? Da sua existência em termos de pessoa humana. Então você não é eterno, tem começo. Mas você é perpétuo no momento que o Senhor Jesus promete para você a vida eterna. Né? Então ele diz, a partir de agora, que eu entrei na sua vida, que o Espírito Santo habita em você e que você me louva, para sempre você me louvará. Essa segurança, irmão, ela é dada só por Jesus, não é por você não. Porque se ele fala que ele nos tem nas mãos e ninguém pode nos arrebatar da mão dele, isso não é porque eu estou agarradinho lá na mão dele, eu não solto. Ninguém solta a mão de ninguém. Não, é porque a mão dele é forte, não porque você é forte. Então você louvará. Você pode ter deslizes, você pode cair, você pode ter dificuldades, mas aquele meu irmão que teve a sua vida transformada por Jesus, ele voltará a louvar a Deus e fará isso por toda a eternidade. Amém? Louve ao Senhor em toda a situação. Falou-se de tempo e agora fala-se de lugar. A pergunta é, onde devemos adorar? Aqui ou em Jerusalém, né? Onde devemos adorar? Devemos adorar lá em casa ou no templo, né? Onde devemos adorar? Onde é o lugar do louvor? O lugar do louvor está nessa expressão. Aleluia. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Desde agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso. É uma poesia. Você gosta de poesia? Mulheres, vocês gostam de poesia? Bonito, né? É algo belo que fala o coração. Então aqui nós também temos uma poesia. Uma poesia que reflete a ideia de lugar. A poesia está entre o nascer do sol e o pôr do sol, entre o levante e o poente. Aqui está a ideia de lugar. Para ficar mais visível, vamos olhar essa tabela. O que o salmista está dizendo? O salmista, ele contempla
o sol na sua direção. Ele contempla o sol nascendo a leste, o levante no oriente, e ele contempla o sol dirigindo o seu caminho em direção ao ocaso, ao poente, ao oeste, ao ocidente. Ele vê essa descrição do sol em seu caminho e ele percebe que tudo aquilo que os olhos dele estão vendo, de leste a oeste, o que abarca essa distância gigante, onde o sol faz o seu curso, é ali que se deve louvar o Senhor. Aí, qual é a resposta então, Célia? Todo lugar. Ele não sabia exatamente onde o sol estava nascendo, ele não sabia onde o sol estava se pondo, ele não sabia tudo que abarcava, mas uma coisa ele sabia. Lá, o Senhor é louvado. Amém? Você lembra do Salmo 19? 19. Abre o seu Salmo aí, Salmo 19. Olha comigo aqui no Salmo 19, para você entender essa figura do sol. Salmo 19. Deixa eu abrir aqui também, né? Bible. Salmo 19, versículo 1. O que diz o versículo 1? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você percebe que tanto o céu como a terra, independentemente de onde você está, eles proclamam a glória de Deus. Aí você vai, o versículo 6. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Está falando de quem? Do sol. Ou seja, ele principia de uma a outra extremidade do céu. E aí, deixa eu ver aqui, versículo... Deixa eu ver se é o 4... Isso, 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. O que o Salmo 19 nos ajuda a entender o que está descrito aqui? Justamente isso. Louve o Senhor em toda situação, em todo o tempo e agora em todo o lugar. Amém, irmão? Então, para a gente fechar, eu tenho 4 minutos e 4 considerações. Você que caminhou comigo aqui na introdução do Salmo 113, a primeira parte dele. O que esse salmo, portanto, ensina como lição preciosa para você em termos de louvor? Louve ao Senhor em toda a situação. Vamos repetir? Louve ao Senhor em toda a... Entenda isso a partir de 4 perguntas. Primeiro, o salmo me diz quem deve adorar. Quem deve adorar? Servos do Senhor. Quem são os servos do Senhor? Somos nós, somos a igreja. Não é um grupo exclusivo. Não é o ministério de louvor, não é a diaconia, não é o presbiterato, não são os levitas, são os servos do Senhor. Se você é servo, você é chamado a adorar. Segunda pergunta, a quem adorar? O texto diz, o nome do Senhor. E qual é o nome do Senhor, meu irmão? Quem é o Senhor Adonai? Ele é Yahvé, ele é Iá, ele é Javé, ele é o Iê. Você sabia disso, irmão? Do cântico aí? Você cantou esse tempo todo na... Terceira pergunta. Quando adorar? Agora e para sempre. E a última pergunta. Onde adorar?
Do nascimento do sol até ao ocaso. Então quem deve adorar? Os servos do Senhor. Todos eles. A quem adorar? O nome do Senhor. Todo Deus em sua totalidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em todos os nomes e atributos comunicáveis e incomunicáveis, você louva o nome do Senhor. Quando adorar? Agora e para sempre. Ou seja, em todo tempo. Não é só na igreja, irmão. É em todo tempo. Em toda circunstância. E onde adorar? Onde o sol nasce até o sol se põe. Ou seja, em todo lugar. Então, se você está em Boston, se você está em São Paulo, se você está em Katmandu, se você está lá na Ilha de Páscoa, você é convocado a louvar o nome do Senhor. Amém, irmão? Deu para compreender? Eu ia ler isso aqui? Tem 1 minuto. Tem. Então, para a gente fechar, eu disse que nós louvaríamos eternamente, né? Então você pode ler em casa o Salmo 19, o Apocalipse 19. Que Apocalipse 19 descreve uma multidão. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e todos diante do trono cantam e louvam ao Senhor. E o que eles dizem? Eu destaquei o negrito, né? Aleluia! Segunda vez disseram, aleluia! Terceira vez disseram, amém, aleluia! E quarta vez disseram, aleluia! Pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então aquilo que está no Salmo, irmão, aquilo que é visto na nossa vida hoje, será aquilo que experimentaremos no céu juntamente com o Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Vamos orar? Eu quero convidar você, próximo domingo, a estar aqui para a segunda parte desse salmo, lições sobre louvor ao Senhor. E aproveite, meu irmão, e chame alguém. Chame um irmão que não veio e você ficou sabendo que ele não veio porque ele dormiu um pouquinho mais. Chame ele e fale para que ele venha aqui para ele aprender a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar?